Olá, jovens e todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é João Mazzi, eu estou aqui em nome da UMADB, da Igreja Assembleia de Deus Belém Dourados, do nosso irmão, cuja liderança encontra-se com o nosso irmão Júnior, né? E hoje estamos aqui, eu e mais o irmão Neto, o evangelista Neto, que está incumbido de nos auxiliar no estudo da lição de número 5, de 3 de maio de 2020, cujo título é Confirmando o Concerto. Fique à vontade, irmão Neto, para se saudar, para falar. Graças a Deus, meus queridos, a paz do Senhor. Para nós é motivo de uma grande alegria. Estamos aí deveras alegres por esta oportunidade. Sabemos das condições que estamos hoje vivendo, né? E não obstante disso, nós temos que continuar transmitindo a palavra do Senhor. Então, que essa palavra possa falar com você, com a sua família, ao seu coração. Uma palavra que de bastante relevância, esse tema para nós, que fala sobre o conserto. E algo que nós temos que sempre estar buscando diante do Senhor. Amém. O texto áureo, o texto do dia, está lá em Atos 7, verso 39. Então, o nosso texto principal é esse, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Lembrando que o título da lição é Confirmando o Concerto, né? A síntese desse assunto, conforme encontra-se na lição, Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Nós temos aí algumas agendas de leitura, segunda, terça, quarta, falando da aliança com Noé, aliança com Abraão, os patriarcas. Aliança deve ser lido. O povo de Deus não deve esquecer-se da aliança. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então, fala-se muito de concerto. E nós vamos remeter agora, saindo de Atos, nós vamos lá para Josué, capítulo 5, verso do 2 ao 12, porque a lição fala de tempo de conquistas. Fé e obediência no livro de Josué. Fé e obediência no livro de Josué. Então, nós vamos nos remeter a Josué, capítulo 5, versos 2 ao 12. Eu vou pedir para o nosso irmão Neto fazer essa leitura para nós compreendermos. Meus irmãos, a partir do verso 2, capítulo 5 de Josué, versículo 2, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e toma a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos a estes Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Versículo 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi
de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém. Boa leitura. A leitura é muito necessária, é fundamental para compreendermos. Não tem como estudar sem lermos a palavra de Deus. Então nós iniciamos aqui com a leitura. E é interessante acerca do tema aqui, circuncisão. Circuncisão. Circuncidar. É interessante que Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão. Então, aproveitando que o primeiro item aí, irmão Neto, fala assim, circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Explica para nós, irmão Neto, para o jovem ouvinte, para todos os ouvintes, o que seria essa circuncisão? Para que seria essa circuncisão? Pois bem, meus irmãos, com a saída de Israel do Egito, o Senhor escolheu aquele povo para ser o seu povo, para o representar, para levarem o seu nome para todas as nações. E de lá sairia também o Cristo prometido para todo mundo. E Deus, através dos seus sinais, através dos seus prodígios, ia confirmando isso ao povo, para que o povo o aceitasse, para que o povo seguisse, mediante a fé e a aceitação. E para trazer um marco, digamos assim, na carne do homem, na carne de todo hebreu que ali estava, Deus propôs ali para o povo a circuncisão, que é um ato, né, nós bem sabemos no meio médico, que é chamado de postectomia, que é nada mais nada menos do que uma cirurgia que corta parte do prepúcio que está ali sobre o órgão genital masculino, certo? Mas era mais do que um simples ato cirúrgico, era um marco ao qual todo israelita, ao oitavo dia, ao nascer, ao oitavo dia de nascido, ele deveria passar por esse procedimento. E esse era um marco do povo de Israel das demais nações, era a diferença. Era um marco na carne, mas que simbolizava algo estritamente espiritual, no sentido de separar este povo como povo de Deus. Então essa era a aliança, esse compromisso que Deus fez com o povo era algo muito sério. Nós vamos ver aqui mais para frente que Moisés, por não ter obedecido, não ter observado isso, ele quase morreu. E nós vamos ver aqui, vamos pular as etapas, mas era um marco estritamente essencial para que o povo ali fosse separado das demais nações. Era uma essência marcada, como você disse, no corpo, na carne. Era uma essência do povo de Deus. Isso. O povo de Deus, ele era circuncidado. Iniciou ali com o chamado de Abraão e aqueles que seguiram com ele. Certo, irmão Neto? Isso, Abraão. Esse pacto foi feito primeiramente com Abraão. Como Abraão foi escolhido, que ele seria o pai das nações, né? E mediante a fé o Senhor o chamou. E quando ele chamou, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão não questionou Deus. Abraão foi mediante a fé. E um dos pactos, do concerto que Abraão, que o Senhor fizeram com Abraão, foi o ato da circuncisão. Que todo macho, ao oitavo dia de nascido, seria circuncisado. Como um marco de Deus na carne de todo hebreu, de todo israelita, diferenciando os demais povos e nações que havia naqueles dias. Amém. Então podemos compreender, né? Muitos conhecem, muitos leem, ouviram falar, já estão acostumados,
mas o estudo diz assim, que quando o Senhor nos dá um estudo é porque a gente também precisa lembrar, a gente também precisa focar. É óbvio que essa circuncisão, ela tem um efeito nos nossos dias. Nós não fazemos da mesma forma, mas nós temos essa marca do Senhor em nossa vida, e se assim não fizermos, nós corremos também nossos riscos, né? Nós vamos entender que ao longo da lição, que a verdadeira circuncisão, metaforicamente dizendo, ela é a circuncisão do coração, é a obediência que vem de dentro do cristão, no coração do cristão, no íntimo do cristão. Porque não adianta, é melhor obedecer do que sacrificar. Já disse Isaías ali condenando a prática de Israel naqueles dias, dos reis, que sacrificavam, faziam os ritos, mas o coração estava longe. Estava longe. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada. Então nós iremos ver que este ato simbólico, esse marco que era um marco na carne de todo israelita, que ali viveu naqueles dias, vai servir para os dias odiernos como a obediência nossa estritamente e diretamente com o Senhor. Sem a circuncisão, né, aqui voltando para o hebreu, ele não podia ser um guerreiro, né? A circuncisão é um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Então a Páscoa era o que, irmão Neto? O que você explica para os jovens acerca da Páscoa rapidamente, né? Porque o assunto não é esse. Mas por que eles não podiam comer a Páscoa? A Páscoa, meus irmãos, nós bem sabemos que na última praga que o Senhor enviou ao Egito, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o Senhor ordenou a Moisés que falasse ao povo, que matasse ali um bezerro, um cordeiro, para cada família. Se a família fosse pequena, cada família pequena juntaria com seu vizinho e matava ali um cordeiro para que eles pudessem comer nesse período ali em que o Senhor passasse ali no Egito e matasse os primogênitos. E esse sangue que eles tirassem do cordeiro, colocassem numa bacia e aspergir nos umbrais dos portais, simbolizando ali o marco do Cordeiro de Deus, uma tipologia de Cristo. Todos os ritos, a grande parte dos ritos, dos acontecimentos no Velho Testamento, irmãos, nós vemos que tudo isso aponta para a cruz, glória a Deus, para o Calvário. É lindo, é maravilhoso. Nós vemos aí quando Moisés levantou a serpente no deserto, são parentes para os meus entenderem. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, quando Moisés aspergiu o sangue no cordeiro, quando ele sacrificou ali ao pé do monte, e dizendo, este é o sangue do concerto que o Senhor faz hoje convosco. Amém. Então, várias tipologias apontando para Cristo. E ali seria a primeira Páscoa, ainda no Egito, que eles comeriam ali aquele carneiro, juntamente com pães asmos. O que é o pão asmo? O pão asmo é o pão sem fermento, sem mistura. Uma tipologia de santificação. Tira todo fermento, tira todo o ego, religiosidade, toda pecaminosidade, toda avareza, toda lascívia, tudo que atrapalha a nossa intimidade com o Senhor, que simboliza aí o fermento. Então eles deveriam se santificar comendo pães asmos, ervas amargas, juntamente com aquele cordeiro que eles matassem ali. Aí se foi a primeira Páscoa, que foi ainda no Egito. Depois o Senhor veio, trouxe ali a morte sobre os primogênitos, e depois disso, nós bem sabemos, ao decorrer da história, que depois o Senhor deu livramento a Israel através da passagem do Mar Vermelho. E até a menção, né, acerca disso em algumas situações, do incircunciso, né? Até quando Davi ele luta ali com Golias, ele faz menção, né? Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou-o 2 vezes, chamando-o de incircunciso. Então, aquele que não tem... A diferença daquele que entendia os mandamentos do Senhor, entendia a lei, mas não só entendia, mas obedecia, cria, tinha fé. Por que Davi, com tanta convicção, ainda sendo um moço, ainda sendo um jovem, com tanta convicção falou aquilo? Porque ele conhecia o Deus de Israel. Ele obedecia e guardava a sua palavra no seu coração.
Ele disse, quem que é esse circunciso filisteu que desafia o exército do Senhor? Isso mesmo. Ele sabia da promessa que Deus fizera a Abraão. Abraão, abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele olhou e entendeu tudo na mesma hora. O pessoal esquece disso, hein? Falou, gente, quem que é esse circunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus Altíssimo? Eu vou matar esse gigante. Eu já matei um urso, um leão, eu vou matar esse gigante. Está afrontando o povo de Deus, ninguém vai lutar? Não, então é eu que vou lutar. É assim. E olha pela fé. Que interessante, né, irmão Neto? A questão da circuncisão sendo mencionada aí num atrito antes da guerra ali. Na guerra já estava acontecendo, mas antes da vitória, né? Fazer menção da circuncisão ou não, da incircuncisão, né? Ser o incircunciso, né? O tamanho da importância desse ato simbólico, que simbolizava não só esse ato de ser guerreiro, que tem que ser circunciso para Israel, mas o ato da aliança. Então todo guerreiro tinha que ser circuncisado, e uma vez circuncisado ele era guerreiro de Deus. Ele era o representante maior do exército do Deus Altíssimo. Então Davi, diante disso, ele disse, eu vou lutar, eu sou circuncisado, eu sou guerreiro do Senhor. E é assim que nós devemos nos portar, irmãos, jovens. Você também é guerreiro do Senhor, você já é circuncisado com o sangue da nova aliança que aspergiu sobre a sua vida. O sangue de Jesus, que foi derramado no momento da sua conversão, é sobre você. Que fez tudo novo. Tudo novo. Um novo pacto, uma nova aliança. Exatamente. Porque o assunto é esse, né? O assunto é confirmando o conserto. O nosso conserto hoje é Jesus. Então, o sangue de Cristo, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos liberta. E é nele, nesse sangue precioso, que há poder, né? A gente fala muito sangue de Cristo ainda, né? Como um clamor, né? Que é importante também para uma batalha, uma peleja, uma situação de dificuldade que a gente passa. O sangue de Jesus tem poder. Mas a gente não pode esquecer que o sangue de Cristo é o nosso conserto. É quem nos tornou aptos para alcançar a bênção, para ter intimidade com Deus. Sem Jesus, nós não temos intimidade com Deus. Através do seu sangue nós fomos justificados. Se hoje temos a garantia da salvação, se hoje temos o direito de ser chamados filhos de Deus, e não mais criatura, simplesmente, mas filhos de Deus, foi mediante o sangue de Jesus no Calvário. Por isso que Davi gritou, seu incircunciso. Seu incircunciso. Eu sou guerreiro do Senhor, você não. Você não. Aleluia. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está com eles. Você pode ser do tamanho que for. Não adianta. Meu Deus é maior. Glória a Deus. Muito aleluia. Bom, que maravilha. Interessante. Então a circuncisão produziu uma marca de autoridade, comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo, né? Interessante aqui, a gente já pode passar para o item 2 da apostila aqui, da lição, que diz assim, um lugar chamado Gilgal. Podemos passar ou você quer comentar alguma coisa ainda? Não, perfeito. Só lembrando que até mesmo o forasteiro, que se tivesse ali em Israel, se ele quisesse participar da Páscoa, ele tinha que ser circuncisado antes de participar da Páscoa. Então era um ato simbólico bastante relevante para o povo de Deus naqueles dias. Então todo aquele que quisesse se juntar a Israel, ele deveria ser circuncisado. Eu vou agora aceitar as leis de Deus, as leis do povo de Israel. Ele passava, mesmo sendo já um adulto, passava pela circuncisão. Metaforicamente, a ceia hoje, né? Para nós fazermos menção, para nós participarmos, nós precisamos estar teoricamente circuncidados, né? Sim, e outra simbolismo muito forte disso daí, irmãos, que todo forasteiro que viesse a adorar o Deus de Israel, ele seria aceito mediante a circuncisão. Somos nós gentios. A circuncisão era para o povo de Israel, mas eles não fizeram menção, eles não fizeram caso. Aprove a Deus chamar quem? Os forasteiros. Os gentios, que somos nós. E nós fizemos aí
por onde ser aceitos diante de Deus mediante esse sacrifício. Antes de passar por um lugar chamado Gilgal, eu vou mencionar aqui o ponto importante. Olha só, ponto importante. Está escrito aqui, ó, ponto importante. Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Tanto é verdade, quando ele se aborrece com o povo lá no deserto, que não entra a terra prometida, foi até mencionado, esse povo é circuncidado, porém o seu coração e os lábios não são. Né? Porque até o título da lição aqui, ele é muito interessante lá em Atos, fala assim: nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Interessante que eles andavam juntos, comiam do maná, provavam da nuvem de dia, provavam da coluna de fogo de noite, todas as maravilhas, eles viram tudo, era povo de Deus. E eles não voltaram para o Egito. Mas o seu coração, embora tivesse junto do povo de Deus, indo à terra prometida, o coração estava no Egito. E isso acontece muito, irmão, né? Isso acontece muito. Nossa, bem, infelizmente. Infelizmente. Quantos jovens estão na igreja, tocando, cantando, pregando, mas o seu coração não está ali, ele não está totalmente entregue, não está totalmente liberto. Precisa passar pela circuncisão, pelo novo concerto. Precisa ser liberto verdadeiramente. E a gente não faz menção desse assunto aqui para apontar, acusar de forma alguma. A gente faz porque o assunto é conserto. Então, para todos nós. Para todos nós. Primeiramente, esse assunto pega a nós dois que estamos aqui falando. E vocês também que estão ouvindo. E quando começamos a falar de coração no Egito, o caminhão de lixo tá parado aqui fazendo barulho. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha só, um lugar chamado Gilgal. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Fala um pouco para nós, irmão Neto, acerca de Gilgal, já falando do lugar da exaltação, já falando do lugar de prosperidade, para que a gente possa andar e já ir para o nosso último tópico. Assim, quando o Senhor, né, irmãos, como nós falamos aqui sobre a respeito da Páscoa, assim, quando o Senhor instituiu a Páscoa, ainda ali no Egito, a primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito, antes do povo sair ali do Egito. A segunda Páscoa foi depois de um ano, quase 2 anos que eles tinham já praticado a primeira Páscoa. Eles celebraram de novo a Páscoa ainda no deserto. Mas mediante a dureza do coração do povo, aquele povo que nós falamos aqui da circuncisão, que eles eram circuncisos no ato, na carne, mas não no coração. Começaram a pensar no Egito, começaram a mencionar quem nos dera está lá de novo, né? Junto às panelas de carne no Egito, o Senhor nos trouxe aqui para morrer neste deserto, não tem carne, não tem pão. E Deus sempre provando o seu amor, trouxe o maná, trouxe as codornizes. E depois disso o Senhor, tanto é a prova disso que o Senhor rejeitou aquele povo, que não houve mais. Israel pregnou durante 40 anos no deserto. Era para eles praticarem o memorial e a celebração da Páscoa todo ano. Mas Deus não permitiu porque Deus já tinha rejeitado aquele povo. E aquele povo era circuncisado conforme o costume que Deus passara ali para Abraão, que foi passando de gerações a José e assim por diante. Israel ficou 40 anos no deserto, mas todo aquele povo tinha o costume de ser circuncisado. Mas, mediante ali aqueles atos de murmuração no deserto, Deus rejeitou o povo. E o povo não passou mais a celebrar a Páscoa. Era para celebrar todo ano, mesmo estando no deserto.
E por não celebrar a Páscoa, não se houve também a circuncisão dos novos, do povo que nasceu durante a peregrinação no deserto. Então todos aqueles que saíram do deserto, do Egito e partiram para o deserto, eles morreram antes de ver a terra prometida. Menos quem? Caleb e Josué. Porque foram os únicos que, motivados de fé, disseram: não, nós vamos tomar posse da terra. Amém. A terra é nossa. É linda. Foi Deus que nos prometeu. Mas o povo falou: não, lá tem muito gigante. Deus se entristeceu com o povo, irmãos. Tá aí uma prova que Deus se entristece quando o crente murmura, quando o crente reclama. Não tem fé. Não tem fé. Então Deus rejeitou aquele povo, aquela geração que tinha saído ali do Egito. E Deus fez um novo concerto com aquela geração que nasceu no deserto. E após ali chegar em Canaã, eles deveriam celebrar de novo a Páscoa, certo? Para simbolizar ali aquele concerto que o Senhor tinha feito com o seu povo desde antes de sair do Egito. Mas para participar da Páscoa tinha que ser o quê? Circuncidado. Circuncidado. Então tiveram que circuncidar todo o macho que não era circuncidado, que nasceu ali no deserto durante aquela peregrinação. E toda criança, todo jovem, adolescente e até os velhos e adultos que ali nasceram durante aquela peregrinação. E mediante este ato, o Senhor chamou aquele lugar de Gilgal, que foi conhecido como Gilgal, e eles puderam ali depois que sararam, participaram da Páscoa. A terceira Páscoa foi ali já na terra de Canaã. E a Bíblia fala que depois que eles atravessaram o Jordão, que eles começaram a comer a primícia daquela terra, o maná parou de cair. Amém. Interessante, pode continuar comentando. Então Gilgal ela fica caracterizada, né, ali aquele momento, aquele lugar, como uma aliança. E onde Deus nos faz aliança, Um novo concerto, né? Um novo concerto, um novo momento, aquilo que Fernandinho canta, uma nova história Deus tem para mim. Isso daí não é só para a pessoa que se converte plano, não, que está no mundão, que aceitou Jesus. Tem muito crente que precisa de um novo concerto. E é isso que o povo de Israel era povo de Deus e precisava de concerto. É isso que a gente precisa deixar bem claro, né? E ali, quando Deus faz um novo concerto, é óbvio que isso vem com aquele toque do Pai. Por isso que o Gilgal também é chamado de lugar de exaltação e lugar de prosperidade, onde Deus opera, abençoa, dá livramento, Ele direciona a nossa vida, Ele nos ampara. Muda a nossa história. A paz muda a nossa história. Tudo se muda, tudo se faz novo. O nosso nome, que antes era tido aí perante a sociedade como um beberrão, um ladrão, um promíscuo, agora você vai ser um homem de bem. E vamos pensar num crente que está na igreja, mas anda desviado, né? Uma pessoa que Deus vai testemunhar, vai provar que Ele vai te usar, vai dar frutos, os frutos vão ser bons, os frutos bons vão permanecer. Deus vai trazer dons espirituais, vai usar esse jovem de uma forma maravilhosa. Quando cantar, todos vão sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. Não é mesmo? Porque não adianta nada ter voz bonita, meu amigo. Se não tiver novo concerto, não acontece nada. É aquele vazio, é aquele negócio só técnico. Não tem espiritualidade. As coisas de Deus não são assim. Quando pregar, poucas palavras que falem. Pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas. Por quê? Porque tem a unção, porque tem um novo concerto, tem um novo pacto com Deus, né? Uma nova aliança com Deus. Nova aliança. E na nossa vida secular também. Deus vai preparar o melhor, uma família, vai constituir lar, Deus vai abençoar a questão profissional, Deus vai abençoar, abrir porta para estudar, Deus vai fazer milagres. Prosperidade. É próspero, em tudo vai bem. Em tudo vai bem. Verdade. Isso não quer dizer fortunas. Fala prosperidade, sabe que prosperidade, eu tenho definido prosperidade como paz. O estado de espírito, né? O estado de espírito. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem. Estava conversando com meu paz. cunhado hoje, meu cunhado pastor, estava falando com ele de algumas questões nossa, quando morávamos perto, e ele tinha tanto desejo de ir para os Estados Unidos, de mudar de país, aquela coisa toda, esse país não presta, aquela fala, e hoje mesmo ele falou, rapaz,
eu desisti de tudo isso. Eu quero ser feliz. Eu percebi, ele falou, João, eu percebi que o período mais feliz da minha vida é quando eu estava mais desestruturado financeiramente e tinha comunhão, intimidade, estava perto dos parentes, estava na igreja mais focado. É isso que nós precisamos, mas o resto Deus abençoa também. Glória a Deus. Deus não deixa de nos abençoar materialmente, financeiramente, o Senhor abençoa. Em tudo dá graça, né, irmão Neto? Em tudo. Amém? Irmão Neto, acho que você comentou já acerca da Páscoa. Se quiser fazer algum comentário a mais acerca da Páscoa. É o ponto 3, teórico, da né? Páscoa. Faça esse comentário teórico da Páscoa para a gente encerrar com um bate-papo mais profético para os nossos dias aqui acerca da Páscoa. Então, a Páscoa, resumindo, irmãos, ela simboliza essa aliança, esse novo concerto de Deus para com o povo, esse resgate, essa saída, né, do povo de Israel ali do Egito para o deserto, para a terra prometida, rumo à terra prometida. Então, a Páscoa para nós, muito mais do que ainda é vista no mundo, né, celebrado no mundo, como o ato de comprar chocolate, o ovo de Páscoa, né? Tem até aquele e como, né? E a salvação é de graça, né? Glória a Deus, aleluia. Pensa bem, irmãos, tem aquele hino que as crianças cantam, né? Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Não, foi não. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Ele é lindo, olha. Um cântico tão puro e tão verdadeiro cantado pelas crianças. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa aponta para Cristo, para o sacrifício de Cristo. O cordeiro que deveria morrer, deveria ser comido. Glória a Deus, é o único. Com os pães asmos, que simbolizam a sua carne, que hoje para nós é a Santa Ceia do Senhor. Bendito é o aleluia. Senhor. Que é o memorial que nós fazemos todos os meses, celebrando a morte de Cristo, a glória, o novo concerto, a nova aliança. Ei, Deus, então todo esse simbolismo é trazido para nós nos dias de hoje através da Santa Ceia, do nosso resgate, da nossa saída do mundo, que simboliza o Egito, o mundo, para a terra prometida, que é Canaã. E, irmão Neto, aqui já encerrado praticamente a parte teórica, mas que coisa maravilhosa. Olha, glória a Deus, irmãos. A gente tem estudado, nós estudamos outro dia, foi até com você, né, irmão Neto? Acerca da... Não, foi no último sábado que estivemos na rádio, do memorial. O memorial. Né? A lição passada era o memorial. No meio do Jordão e após o Jordão. E aqui está falando da Páscoa, está falando da circuncisão, que são atos que traz o quê? Traz caráter e lembrança. Nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós. É verdade. Deus separou esse momento que o mundo está vivendo. Glória a Deus. Para que o mundo reflita. Eu e você também. Não se esqueça de nada que Deus fez na sua vida. Não se esqueça. Para pensar. Às vezes a gente está pensando tanto nas dificuldades, nos dias vindouros. O que vai ser, o que vai acontecer. Colapso econômico. Isso não é novidade. Está na Bíblia. Está tudo lá. Um quarto da terra vai sucumbir. Está lá. Sinto muito. Eu posso ser um deles. Os princípios de dores nós iremos infelizmente sentir, irmãos. Porém, nós estamos em Cristo. Não havia temor em Davi de enfrentar aquele gigante. Há temor na sua vida do gigante que está enfrentando? Não é para ter. Não é mesmo, Neto? Verdade. E eu não tenho temor. Nós é como se fôssemos aqui, circuncidado. Povo de Deus. Então o que nós vamos fazer nesse momento? O coração voltado para o Senhor. Glória a Deus. Não como nossos pais ali citados em Atos, que estavam ali, mas o coração estava lá no Egito, que ficou para trás. Então, o nosso coração focado, ênfase na salvação. Uma das coisas é lembrando do que Deus fez na sua vida. Tente lembrar, Sérgio Lopes canta, né? Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar, né? Às vezes nossa memória é tão boa, né?
para alguém que falou mal, para alguém que fez isso, para alguém que fez aquilo, né? Me apontou, me acusou. Não, ó, lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra disso. Fala. A questão do memorial, né, irmãos? A importância, né? Então serviria de quê? De um ato perpétuo que Israel tinha que fazer todos os anos para lembrar do que o Senhor fez ao seu povo. O resgate, a saída, o milagre, as maravilhas que o Senhor operou para resgatar o seu povo ali do Egito. E que era maior, Neto, do que tudo que eles iam enfrentar pela frente. Tudo aquilo era muito maior. A transformação desse coração aqui é maior do que qualquer problema que você pode enfrentar, Neto, até o fim da sua vida. E a questão do memorial agora para nós nos dias de hoje. Por que nós celebramos a ceia, irmãos? Tem gente que vai para a Santa Ceia, pega no cálice, come o pão e toma o cálice, mas esquece de interiorizar esse sentimento e também externar isso em forma de adoração. Esquece que esse ato memorial é para lembrar que Cristo morreu por você. Amém. Ele foi o Cordeiro Pascual, que deu escape da sua vida, da nossa vida, do Egito para a Terra Prometida. Nós estamos rumo à Terra Prometida. E foi mediante o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. A nossa Páscoa é celebrada todos os meses mediante a Santa Ceia do Senhor e lembrando da morte de Cristo por nós. Então esse é o memorial para nós. E antes do irmão Neto fazer uma oração aqui encerrando esse assunto, já agradeço aqui a atenção de todos que estão assistindo, inclusive nosso irmão Júnior, que nos permite gravar essa aula dos jovens. Hoje é sexta-feira, já passou alguns dias. O irmão Júnior não pôde gravar porque eu conversei ali na sede, ele estava atarefado com os trabalhos. E amanhã nós estaremos gravando já a próxima aula lá na Rádio Liberdade Gospel. Mas antes do irmão Neto fazer essa oração final, só queria mostrar para vocês, lembrar vocês acerca do título. Olha só, a lição desse trimestre se chama Tempo de Conquista. Eu falo de novo, irmão Neto, eu creio. Amém. Também creio. Para conquistar, precisa desse processo que nós estamos falando aqui. Com o coração agitado, ansioso, não conquista, Neto. Falo por mim mesmo. Não conquista. Glória a Deus. Pensando em vingança, não conquista. Pensando no passar, não conquista. Pecando, não conquista. Verdade. Então é tempo de conquista. Aproveita. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Próximo tema, o encontro com Deus. Esse mistério. Então prepare seu coração que vem fortes revelações para todos nós. Amém. Vamos orar. Amantíssimo Deus, soberano Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão maravilhoso que estivemos aqui, Senhor, meditando um pouco sobre essa revelação da Tua Palavra, o concerto que é tão importante para nós nos dias atuais, Senhor. Aleluia. Temos que lembrar que o Senhor fez um concerto conosco, mediante o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, nos justificando, Senhor, todo aquele que te confessa como o único suficiente Salvador, o Senhor há de justificar, Senhor, aleluia, mediante esse sacrifício vicário na cruz, que todo pecador tem, Senhor, direito à salvação. Deus abençoe. É mediante o seu sacrifício, Senhor. Ó Deus, santifica os teus filhos, a nossa juventude, Senhor. Aleluia. Todos os irmãos que estão aí, Senhor, passando por tantas peripécias, Senhor, dessa quarentena. Mas que o Senhor possa visitar a cada um coração, Senhor. Dá a eles a certeza, Senhor, que o Senhor é com eles e que o Senhor tem protegido e dado a vitória ao povo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós queremos te adorar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor.